Aleluia! O nosso Deus é bom. Eu sirvo a um Deus tão fiel, tão amoroso. E quando nós estamos diante desse Deus, do meu amigo Espírito Santo, é muito difícil a gente segurar as lágrimas. Eu amo ao Senhor. Ele é meu amigo fiel. Ele é o meu amigo fiel. E eu vim aqui, saí lá da Serra, lá de Vitória, do Espírito Santo, para testemunhar do amor desse Deus, para falar da bondade dEle, da fidelidade dEle, do quanto Ele nos resgata de alguns lugares e nos leva a viver a sua plena vontade por causa dEle mesmo. Porque ainda que eu não seja fiel, a palavra diz que Ele permanece fiel. E a palavra que um dia Ele libera, ela se cumpre nas nossas vidas. Porque Ele não é homem para mentir. Ele é um Deus que fala, projeta e cumpre. E um dia Ele me projetou para ser aquilo que vocês estão vendo ali na foto. Uma alegre mãe de filhos. O Senhor me disse há um tempo atrás que eu era uma mulher escolhida para ser adjetivada pela Bíblia. Então, em um dos tantos adjetivos que tem na palavra de Deus, um deles fala assim, que Ele faz daquela que era solitária, sozinha, uma alegre mãe de filhos. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele não me dá só um marido, Ele não me dá só filhos, mas Ele me dá uma plenitude de alegria ao viver a maternidade. Porque o que Ele faz é completo, amém? Ele é um Deus de completude, Ele é um Deus de plenitude. Então eu não tenho aceitado simplesmente nesse mundo ser mãe de filhos. Eu decidi ser uma alegre mãe de filhos. Ainda que as situações, muitas vezes, as circunstâncias, elas venham para esfregar na minha cara que tem dias que eu só vou chorar. A minha situação momentânea não define quem eu sou. Eu sou alegre em Cristo. E eu quero liberar isso sobre você nessa noite. Eu já quero começar liberando essa palavra, mãe. E para você que ainda não é mãe, esse é o futuro guardado para você. Porque nós fomos criadas para sermos esposas, auxiliadoras. Nós fomos criadas para ter família, para gerar filhos para o Senhor, para Ele. Para viver o propósito dEle, a vontade dEle. E quando isso acontece, eu e você somos aquelas que se tornam alegres mães de filhos, amém? Meu nome é Marcele Scardini, eu sou esposa do Rafael, e aqueles ali são meus 4 filhos. Essa fotinha do ano passado, eles já cresceram um pouco. Pedro Henrique, hoje com 18 anos. João Gabriel, com 12 anos. Davi, com 7 anos. E Sara, com 5 anos. Eu levei muito a sério o Multiplicai-vos. Eu levei muito a sério. E eu levo a sério tudo aquilo que está na palavra de Deus. Se a palavra diz que bendito é aquele que tem a aljava cheia, epa, eu vou encher minha aljava. E quantos tantos filhos espirituais o Senhor quiser me dar, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o seu ID, para ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu faço parte do núcleo de adoração. Esta é a minha igreja, a minha família espiritual, que está ali em Barra de São Francisco, no interior do Espírito Santo. E hoje estou ali no Núcleo Vitória, auxiliando os meus pastores, servindo a igreja de Cristo. Porque foi para isso que eu e você fomos chamados, para sermos cooperadores do reino. E isso é um grande privilégio. Eu cheguei aqui hoje, o pastor veio, falou, fique à vontade, minha irmã. Depois a pastora Cristiana também falou, essa é a casa do nosso Pai.
E é muito diferente quando a gente entra numa igreja paterna, porque a gente sente quando a igreja é uma igreja onde a paternidade de Deus, ela é vivida. A gente sente no Espírito. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu agradeço o convite da minha amiga Iane, pelo privilégio de estar aqui hoje, porque a gente poder falar do amor de Jesus é um privilégio enorme. É muito maravilhoso. Dentre tantas coisas que eu poderia estar fazendo na minha vida, o Senhor me escolheu para falar dele, que é a pessoa que eu mais amo. Então não tinha trabalho melhor para mim, não tinha ministério melhor do que esse, que é falar dele. E eu, irmãs, eu sou bem acostumada com mesa. Eu gosto de mesa. Grupo pequeno. Quando a Iane me convidou, eu achei que ia ser assim, a gente sentada e umas 30 irmãs. Sério, eu vim preparada para isso. Aí eu coloquei meu tênisinho, minha blusinha, minha calça larga e tal. Quando eu estava arrumando a mala, que é uma coisa que raramente acontece, porque eu sou muito precisa, eu não levo nada sobrando, é aquilo e pronto. Era como se eu ouvisse Deus falar assim, coloca um salto, filha. Pega uma outra roupa. Porque ela não tinha me falado nada da programação, de local. Então, assim, para mim era uma reunião pequena, assim, sabe? Aquela coisa que a gente faz quase que no quintal de casa. Eu amo isso, gente. Eu amo reunião na sala, que fica um pouco no sofá, um pouco no tapete, um pouco nas cadeiras. Você pega a banqueta da cozinha, tudo para todo mundo sentar. Eu amo esse ambiente. Então, eu saí de lá achando que eu estava vindo para esse ambiente. Mas o Espírito Santo é lindo, maravilhoso. E aí ele me fez trazer um saltinho. Aí quando ela foi falando, é lá na igreja, amiga. Tem sempre... Aí eu, então tá bom, então vou dar mais uma arrumadinha. Vou dar uma melhorada. Glória a Deus, amém. E vamos lá para a palavra, queridas. Abra sua Bíblia em 1 Colossenses. Nosso tempo é curto. Tanta coisa que a irmã quer falar. Posicionamento para gerações. Como eu disse, meu pastor me enviou. E também a minha amiga Luciana Conte. Vocês viram aí no vídeo. Ela é a nossa líder do Mães em Oração. É a mulher que Deus soprou esse chamado, e é a pessoa que tem nos enviado para ministrar nas cidades, e ela sempre brinca e me chama de Marcela Expansão, que eu vou indo. Eu falei, então, amém, eu recebo, e onde o Senhor me enviar, eu vou. Primeira carta de Paulo aos Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Aleluia! Eu escrevi algumas coisas e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu preciso que nessa noite você entenda como mulher, não importa a sua idade, que o seu posicionamento hoje determinará qual é a transmissão geracional que você vai deixar. Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações. A sua postura hoje, as suas escolhas hoje impactam em tudo que vai acontecer com a sua descendência. E se eu e você pararmos para prestar atenção nessa simples frase, todas as minhas ações vão impactar a vida dos meus filhos, netos, bisnetos. Nós seríamos mais cuidadosas e mais responsáveis com a nossa conduta de vida, com a nossa postura. Nós faríamos escolhas saudáveis e bíblicas. Jesus está às portas. E nós ouvimos isso durante tantos anos.
E as gerações que estiveram antes de nós falaram sobre isso, falam sobre isso. E muitas vezes nós achamos que isso é um jargão bíblico. Minha irmã, a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, ela é verdadeira. E Jesus está às portas. E eu e você temos a responsabilidade de preparar aqueles que estarão prontos para a volta de Cristo. Para viver o tempo de dores, de perseguição. Nossos filhos. A maneira que você tem se preparado. A maneira que você tem vivido. Isso tudo vai recair sobre a vida dos seus. As escolhas que eu e você fazemos todos os dias recaem sobre os nossos filhos. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Daqui a 2 anos, o Senhor sempre fala isso comigo. Quando Ele me propõe algo, eu sempre venho com essa frase: daqui a 2 anos eu vou ter desejado ter começado hoje. Então talvez hoje seja o dia que você vai precisar tomar algumas decisões na sua trajetória. Para que daqui a 2 anos você já possa estar colhendo dos frutos das pequenas sementes. Que você vai sair daqui dispostas a começar a lançar na sua casa. Semente como palavras de vida. Semente como palavras de direção para o seu lar. A palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte estão na nossa boca. Se eu e você formos, no mínimo, inteligentes para compreender aquilo que a palavra de Deus está dizendo e discernirmos, nós iríamos parar de murmurar e de lançar palavras ao vento. E buscaríamos no Senhor ser intencionais em relação ao nosso marido, ao nosso filho e ao futuro da nossa casa. Porque aquilo que eu falo determina o meu amanhã. Aquilo que eu libero vai determinar a próxima estação que eu vou viver. Então, se eu começo o meu dia liberando que eu sou amada, que eu sou filha, que eu sou vencedora, que eu posso nele todas as coisas, que eu vou ser naquele dia instruída pelo Espírito Santo de Deus, a probabilidade disso acontecer é enorme. Porque a palavra de vida está sendo liberada na boca de uma mulher temente ao Senhor. E eu e você precisamos acreditar neste livro. Levanta aí a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia. Você acredita nessa palavra, irmã? Você acredita que essa palavra transforma? Essa palavra muda tudo, inclusive você. Essa palavra nos transforma. E nós amamos essa palavra e carregamos e trazemos ela para o culto. E queremos ensiná-la aos nossos filhos. Mas se nós amamos tanto essa palavra, por que nós temos estado tão distante daquilo que Deus nos ordena a viver? O Senhor tem princípios estabelecidos aqui para mim e para você. Seja eu jovem, seja eu esposa, seja eu uma mulher experimentada na palavra, seja eu viúva. O Senhor Deus é tão perfeito que Ele coloca preceitos para nós. E sabe o que mais Ele fala? Que se eu e você formos obedientes e ouvirmos o Senhor e vivermos os seus mandamentos, tudo nos irá bem. Então por que nós temos passado por tantas guerras, tantas lutas, tantas dificuldades? Por que o Senhor tem nos permitido ser colocado tão à prova? Porque infelizmente muitas de nós está igualzinho o povo de Israel, que teve que percorrer um caminho mais longo para conhecer o Senhor. Porque o caminho longo ele é pedagógico. Mas eu tenho pedido muito ao meu Pai: Senhor, me ajuda a te conhecer, a te ouvir, Senhor, a ser obediente à tua voz. Eu não quero ficar dando voltas. O Senhor tem um plano perfeito para mim. Quando o Senhor me projetou, o Senhor já tinha um propósito para mim. Eu quero viver esse propósito. E sabe qual é a resposta dele para mim? Conheça a minha palavra. Se submeta à minha palavra. Se sujeite ao que a Bíblia te diz. Eu como esposa, eu preciso me sujeitar ao meu marido. É isso que a palavra me diz. A palavra me chama de auxiliadora idônea.
A palavra não me chama de sacerdote do meu lar e provedora do meu lar, enquanto esposa de um marido, mas me chama para auxiliá-lo, para me sujeitar à missão que o Senhor entregou a ele, para que juntos nós criemos nossos filhos à luz da palavra de Deus, mas que não seja eu a voz de comando e de governo, e nisso estou falando aquelas que são casadas, mas que ouçamos nosso marido, que o tratamos com honra. Quando Pedro fala na carta dele, que nós precisamos ser como as filhas de Sara, que chama o seu marido de Senhor, são palavras que muitas vezes a gente não gosta de escutar, porque diante da sociedade, uma mulher que chama o marido de Senhor, que honra o marido e coloca o marido em determinado lugar, ela é vista como uma mulher capacho. Mas nós não vivemos para uma sociedade, nós vivemos para o céu, nós vivemos para agradar o Senhor, nós vivemos para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou. Então, se eu quero ser bem-sucedida, eu preciso viver o que a palavra me ensina. Eu preciso seguir os passos daquele que o Senhor me enviou. E a Bíblia fala que o Senhor enviou o seu Filho amado. E que Jesus, quando andou nessa terra, ele fazia tudo aquilo que ele via o Pai fazer. Então, com Jesus eu aprendo como me comportar. Com Jesus eu aprendo aquilo que agrada o coração do Pai. E Jesus é tão maravilhoso que ele passou anos com seus discípulos, ensinando, e isso veio para nós através da palavra. Mas quando ele ressuscita e ele vai para junto do Pai, ele fala assim: eu irei, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Ele não nos deixou só, mas eu enviarei a vocês o Consolador, em algumas versões vai falar o Encorajador, que é o Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas. Então tudo aquilo que eu e você precisamos estar acessível, é simplesmente eu andar com o meu amigo Espírito Santo, que ele vai me ensinar. Perguntar para ele, ele vai me conduzir. E aquilo que na palavra eu não me lembrar, a Bíblia também diz que ele me lembrará daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Mulheres posicionadas nessa geração são mulheres guiadas pelo Espírito de Deus. São mulheres que ao acordar, o primeiro suspirar é: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amigo. Vem andar comigo nesse dia. Nós aprendemos com alguns homens de Deus, homens que são referência para nós na Bíblia. E um deles é Davi, Salmo 5:3. Abre a sua Bíblia. O que está dizendo lá? Eu amo esse versículo. Ele é um norte para a minha vida. Ele me reposicionou. De manhã, o Senhor ouve a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Em outros versículos, Davi vai falar que pela manhã ele vai para a presença do Senhor. E como nós lemos lá em Colossenses 1:18, a Cristo pertence a primazia de todas as coisas. E eu gosto muito de olhar a etimologia das palavras. Eu gosto muito de ver os significados. E eu fiquei chocada quando eu fui no dicionário e ler o que era primazia. Porque eu nunca vi tanto P numa palavra. Primazia. Prioridade. Primeiro. Preferência. Principalidade, privilégio, precedência. Esse é o lugar do Senhor nas nossas vidas. Ele é o primeiro, Ele é o principal, Ele é o privilegiado. A primeira pessoa a receber o nosso bom dia é o nosso amigo Espírito Santo. Uma mulher que começa o dia com o nosso amigo Espírito Santo, que conversa com Ele, que se relaciona com Ele, que leva suas demandas do dia para Ele, ela pode viver isso que Davi expressou.
Porque ela falou tudo. Então ela vai passar o dia esperando no Senhor. Ligada, discernindo. Nós não temos tempo, amadas, de vivermos mais uma vida. Nós estamos vivendo num tempo que toda vez que você conversa com alguém, a vida está muito corrida. Ela pode estar corrida para muitas coisas, mas não para um relacionamento com o Senhor. E eu quero te falar, se você deseja ser uma mulher que influencia vidas, e quando eu falo vidas, eu estou falando da nossa casa. Estou falando do marido, do filho, da mãe, das pessoas próximas, porque começa nesse lugar. Não dá para ter um tempo de devoção de 5 minutos, 10 minutos. É muito pouco para todo um dia a ser vivido. 8 horas num trabalho. Nós precisamos aprender a estar na presença do Senhor. Tempo. Contemplar o Senhor. Olhar para Ele. A arte da contemplação é de ficar parado. De falar e de ouvir o Senhor. De ficar ali com Ele. Porque a nossa geração é a geração do fazer. E não do se tornar e não do ser. Mas quando eu me relaciono com o Senhor, quando eu gasto tempo na presença dEle, eu não só faço quando eu me torno. Paulo chamou a mim e a você para ser uma carta viva, para sermos a mensagem. Mulheres posicionadas nessa geração, elas carregam uma mensagem. Onde elas vão, a maneira que elas se vestem, a maneira que elas se comportam, a roupa que ela veste, tudo isso revela de onde ela saiu. E nós podemos perceber uma mulher que saiu do secreto e uma mulher que não tem vida de secreto. Em pouco tempo. Por causa da maneira do falar. Por conta das atitudes. Por conta da maneira que ela reage às situações e às crises que advêm. Porque crises sempre virão. Situações adversas sempre virão. Mas a maneira que eu e você nos posicionamos revela onde a nossa casa está firmada. E uma casa firmada na rocha, que é o que o Senhor vai falar lá em Mateus. Uma casa firmada nele, uma mulher que tem a sua família, uma mulher que edifica o seu lar, que firma, que estabelece. É uma mulher que pratica a palavra de Deus. A Bíblia não é uma teoria. A palavra de Deus não foi chamada para ser uma teoria ou um versículo que você decora e fala. Mas a palavra de Deus foi chamada para ser uma palavra rema, que traz vida e prática na nossa vida. Que me coloca num lugar de cumprir aquilo que o Senhor está falando. Que fala sobre perdão e que me dá oportunidades de vivenciar o pedir e o de liberar. Que fala sobre hospitalidade e me dá oportunidades de servir e hospedar. A Bíblia fala que a casa dessa mulher que está fundamentada em práticas espirituais, que lê Bíblia, que ora, que adora, que jejua, que gasta tempo na presença de Deus. Quando a enfermidade bate a porta, quando diagnósticos vêm, quando os dias maus chegam, a casa dessa mulher não vai ruir, porque ela tem raízes na rocha. E quando a palavra fala é quando, porque isso vai vir sobre toda a casa. E muitas vezes, na minha casa, tudo ruía. E eu começava de novo e tudo caía. E eu sempre questionava, Senhor, por que algumas coisas me acontecem? Mas eu era uma mulher rasa, superficial, que só se importava com uma vida de aparência, crente de aparência, crente de branco, crente que fala mas não faz, crente que não tem vida no secreto, crente que não tem vida de devoção, que não lê a palavra, que não externa amor ao próximo, que nunca tem uma palavra de encorajamento, porque ela não conhece a Bíblia. Porque o prazer não está na lei do Senhor. Mas um dia, eu me posicionei no Senhor. Eu compreendi a graça, eu compreendi o lugar de onde Ele me tirou. E eu comecei uma caminhada de busca. Irmãs, caminhada de busca, tem coisas que no início é simplesmente por causa de uma disciplina.
É você pegar a sua Bíblia, pôr seu relógio para despertar às 5h30. Teve um tempo na minha vida que eu tinha um tanto de filho pequeno. Eu não tinha tempo, porque as crianças consomem 4 filhos, vocês viram. Mas eu entendi que eu precisava passar um tempo, eu e ele. Porque senão o meu dia seria consumido e eu não teria resposta, e eu não teria postura, e eu não teria nem amor para liberar sobre os meus filhos, porque a palavra diz que Deus é amor. E uma mãe que quer amar os filhos, ela precisa se encontrar com aquele que é o amor, que é o Senhor. Então eu entendi que naquela estação da minha vida, eu precisava de um relógio para me despertar às 5h30. Fazer um café forte, sentar ali e ficar 1 hora, 1h30, 2 horas. Lia a Bíblia, orava, chorava, escrevia. Pegava um livro, lia, pegava outro livro, lia, clamava. Quantos áudios eu mandei para o meu pastor? Porque eu não estava entendendo o que eu lia. Mas eu queria conhecer a palavra de Deus. Eu sei que a maioria de vocês são mulheres desta casa. E eu já fui apresentada ali pelo menos 4 pastoras bonitas. Você não sabe a alegria que é para uma pastora quando uma discípula está lendo a palavra e pede um ensinamento. Mas nós somos uma geração, às vezes, de mulheres tão orgulhosas. E nós não pedimos instrução. Nós não pedimos para alguém nos ensinar. E aí a gente vem para o culto. E às vezes nós saímos e tem palavras que poderiam transformar a nossa vida. O Senhor está querendo se comunicar e Ele nos coloca pastores, líderes de células, pessoas preparadas, comprometidas. Mas a busca ela é pessoal, ela começa comigo e com você. Tem pão à mesa, mas não adianta ter comida se você não tem fome. Quando você não tem fome, você olha para um banquete e você não deseja comer. Mas quando você tem fome, qualquer comida é comida. Que Deus nos dê uma geração de mulheres famintas. Famintas pela palavra. Famintas de viver o que a Bíblia diz. De querer se comportar da maneira que a Bíblia se comporta. Sabe, eu já fui jovem, né? Hoje eu estou com os meus 41. Mas quando eu tinha os meus 19, eu queria entender como ouvir o Senhor. O Salmo 119 fala assim: como pode um jovem manter puro e íntegro o seu coração? Num tempo de tanto hormônio, de tanta coisa acontecendo. E hoje em dia, com as redes sociais e tantas coisas à mostra, à vista, como um jovem se mantém puro? A Bíblia fala puro. Meditando na palavra de Deus dia e de noite. A própria Bíblia te responde, moça. Como você vai se manter em santidade? É meditando na palavra de Deus. Não é olhando no TikTok o que a blogueira da vez está fazendo. Sabe, mulheres, muitas de nós vamos para o Instagram e ficamos ali vendo aqueles reels de 1 minuto e meio, 3 minutos com aquelas mensagens tops e potentes. Aquilo não é a comida que Deus tem para você. A comida que Deus tem para você é essa. É uma comida feita todo dia. É um banquete disponível todos os dias. Para de querer comer comida mastigada na boca de outro. Vai procurar a sua própria comida. Essas são as mulheres que transformam gerações. Mulheres comprometidas com o que a palavra de Deus diz. Com o que o Pai ensina. Com aquilo que Jesus ensinou. Com aquilo. Aí também, quando Paulo está falando a Timóteo, ele fala para os jovens. Jovens, mais uma para as moças. Sejam em tudo moderados. Porque às vezes adolescente jovem, né? Está naquela fase. Zero moderação. E precisa aprender a ser moderado. A entender os tempos. Compreender que quando a mãe fala para ter um tempo de leitura da palavra. Querida moça que está aqui. Querida jovem que não é casada. Sabe como que você começa a construir o seu casamento?
vivendo o mandamento, honrando papai e mamãe. Quando você honra, você está liberando uma semente sobre a sua trajetória. E quando eu e você, mulheres casadas, permanecemos honrando nossas mães e sogras, nós estamos liberando sobre o nosso ventre e sobre nossa geração sementes de honra, sementes de vida. É muito simples. Aquilo que você às vezes externa falando mal da sua mãe, da sua cunhada, da sua sogra, se você colocasse diante de um espelho, eu tenho certeza que daqui 16, 17 anos você não gostaria de estar ouvindo isso da sua filha sobre você, ou da sua sobrinha. Então aquilo que eu não quero ser, eu vigio a minha boca para não defraudar. Nós precisamos ser uma geração de mulheres guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que vivem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é o fruto da carne, porque o fruto da carne é maledicência. É sentar numa roda e tudo que eu tenho para liberar são as falhas, as faltas da outra. Nunca tem uma palavra de vida, nunca tem uma palavra de cura, nunca tem um elogio, uma palavra de honra. O Senhor foi me ensinando ao longo dos anos que a mulher que eu quero ser, eu começo a construir quando eu começo a liberar sobre quem minha mãe é, minha sogra é, minha cunhada é, minha pastora é. Porque todas nós temos um tesouro dentro de nós, temos coisas boas. Mas a mulher tem uma tendência às vezes de achar as falhas umas das outras e de focar naquilo. E de nunca trazer para a mesa aquilo em que a outra está avançando, está progredindo. Mas sempre busca defraudar e falar e diminuir. Porque é uma própria carência, né? Às vezes é sobre o que você quer externar que você é. Então você está falando da outra. Porque quando eu falo do outro, o que fica revelado é quem eu sou, não quem o outro é. E por que eu estou falando isso? Porque uma geração proposicionada, uma geração que tem uma fala correta, ela vai gerar filhos e filhas que crescem num ambiente saudável, santo, puro. Em mesas que não falam de pessoas, mas que falam do Senhor, dos atributos de Deus, da bondade, da fidelidade do Senhor. Então os nossos filhos, eles crescem falando disso, da bondade e da fidelidade do Senhor. Das lutas sim, mas daquilo que nós experimentamos no Senhor, dos milagres, das provisões. Então aquilo que eu e você conversamos à mesa com o nosso marido, com as nossas amigas, tudo isso gera um impacto. Mas às vezes nós vivemos as nossas vidas como se palavras não fossem sementes. Palavras são sementes poderosas no mundo espiritual. O que eu e você falamos está construindo um futuro. Como eu e você chamamos os nossos, está construindo um futuro. Como a pastora Cristiana ela começou falando que ela aprendeu com a mãe, ela estava falando de um Deus geracional. E hoje o filho dela está compartilhando com ela o altar do Senhor. Porque Deus não chama uma mulher, Deus chama uma família. Deus chama a família. Quando Deus me chamou, como Deus falou assim comigo, se posiciona. Não era sobre mim, era sobre toda a minha casa, toda a minha geração. Mas a minha conduta, as minhas escolhas, mudariam, transformariam o ambiente da minha casa, o solo da minha casa. Amém, irmãs? A forma como eu e você decidimos viver a nossa vida influencia toda uma geração. E eu gosto muito de falar isso de maneira prática, por isso que eu comecei a externar sobre o início do dia. Eu sou uma dona de casa, irmãs. Por isso que eu falei com vocês de mesa. Eu lavo, passo, cozinho, guardo, levo o filho para a escola andando.
Às vezes levo de carro, às vezes pego carona, vou para a igreja de ônibus, vou de igreja de carro. Sou uma pessoa comum, normal. Mas eu, todos os dias, tenho buscado no Senhor, no meu ordinário, no meu comum, no meu dia a dia, ser quem Ele me projetou para ser. Mulheres comuns fazem coisas incríveis para Deus. Mulheres no seu dia ordinário projetam filhos extraordinários, vivem milagres extraordinários, porque elas estão atentas ao pão de cada dia que desce do céu. Elas são gratas, elas não negligenciam o seu lugar de origem. E o meu e o seu lugar de origem é a nossa casa, é o nosso lar. É aquele apartamento de 110 metros quadrados lá em casa, com aqueles 5 pessoas que me autorizam a estar aqui hoje. São eles que moldam o meu caráter. São eles que me colocam vigilante na torre de vigia o tempo todo. Deus usa a vida deles para transformar a minha. Deus usa a atitude do meu marido para transformar a minha. Deus usa as respostas que os meus filhos dão para transformar a minha vida. Só que eu fiquei anos sem entender. Eu fiquei anos sem ouvir. Eu fiquei anos sem discernir. Porque eu achava que ministério e vida com Deus era definido no tempo que eu passava na igreja. Num lugar eclesiástico. Ministério é definido dentro de casa. Servindo o marido, servindo o filho, honrando o Senhor, entregando sua oferta, seu dízimo, suas primícias ao Senhor. Vivendo todos os princípios da palavra de Deus, não cobiçando, honrando o pai e a mãe. Não assassinando, porque o ódio é um assassino, a raiva assassina. Nós somos chamadas para ser essa mulher que flui do lar, que vê beleza no comum, que rega a plantinha, que olha para a plantinha e fala: meu Deus, eu estou como essa planta. Como o Senhor fala comigo. Eu tenho uma rosa do deserto, gente. Vou contar para vocês aqui rapidinho, deixa eu sair da minha palavra, porque talvez você vai discernir aí. Eu ganhei essa rosa do deserto no meu aniversário de 33 anos. Eu busco ser intencional. Todo aniversário eu falo: Deus, eu quero uma palavra, e eu dou um tema para os meus aniversários. Eu amo aniversário. É o dia mais feliz da minha vida, é o dia do meu aniversário. Amo. Então eu já acordo rindo. Se alguém não lembra, eu lembro a pessoa. Nas redes sociais eu fico: faltam 7 dias, 6 dias. Ninguém esquece. No grupo da família, eu mesma já me dou o bom dia. Eu sou essa pessoa. Eu amo. O Senhor me criou, me deu o privilégio de viver nessa terra, nessa geração. Isso é muito maravilhoso. E se algumas pessoas não gostam, eu acho que você devia desfrutar desse dia, porque ele é incrível. Foi o dia que você nasceu. Nasceu um projeto do céu. Você é um projeto do céu. E eu sou. E aí, nesse aniversário de 33, eu coloquei assim: 33 anos, idade de Cristo. Eu quero Deus de promessas. E aí eu ganhei uma rosa do deserto. Eu morava lá em Pancas. Aí a irmã que me deu uma rosa do deserto, aquela coisa mais linda, eu fui lá e plantei no meu quintal. E eu amava aquela rosa do deserto. 2 anos depois, me mudo. E aí, o que eu vou levar? Minha rosa do deserto vai comigo. Arranquei ela do chão, pus ela num vaso, que ela estava grande, bonita, e carreguei ela para baixo do Guandu, minha próxima cidade. Meu marido é bancário, gente. E aí Deus usou o banco para fazer de nós missionários. Porque onde está uma mulher e um homem de Deus, nós somos missionários nessa terra. Amém? E aí, fui para baixo do Guandu, aquele vasão grandão, assim. Minha rosa do deserto estava pocando, linda e maravilhosa. Fui morar numa casa incrível, veio a pandemia, fiquei grávida da minha Sarinha. Um tempo muito maravilhoso na minha vida. E aí, as estações mudam. E aquela casa incrível, grande, linda, aquele tempo, sabe? Aqueles tempos que Deus te dá, assim, gostosos. Esse tempo veio e aí Deus falou assim: a mulher pediu a casa. E aí eu saí de uma casa com 2 suítes, 4 quartos, churrasqueira, varanda, para um apartamento que eu acho que tinha uns 80 metros. Não cabia nem minhas coisas, eu tive que sair doando. Nesse trajeto, minha rosa do deserto caiu, quebrou o vaso. Irmãos, parece que do jeito que ela caiu, quebrou eu também.
Ok, tentamos cuidar da rosa, não teve jeito, despencou mesmo, troquei de vaso. Troquei ela de vaso, mas 2 anos depois mudo para a serra, a bichinha estava estranha. Só tinha um negocinho assim, troquei de vaso de novo, cortei ela no toco e pus ela num vaso pequenininho. E quando eu olhava para aquela rosa do deserto, eu falava, meu Deus, um dia você era florida, num vaso grande, esplendorosa. Olha onde é que você está, num vasinho pequeno, um toquinho, sem flor, sem fruto, sem folha, sem nada. Era eu todinha naquela estação. Eu todinha, aquela rosa do deserto. Mas como o nosso Deus é um agricultor, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Ele é um gentil agricultor. Tem um livro infantil que fala sobre isso, meu livro preferido. E aí ele foi me regando e foi cuidando de mim, eu cuidando da rosa do deserto, e foi aparecendo galinhos, 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 galinhos. E ela ficou linda naquele vasinho, a ponto de, vou ter que trocar de vaso. Ela cresceu de novo. Troquei ela de vaso, ganhei outra rosa, coloquei junto dela e ela estava ali. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando do dia comum e do ordinário. E aí quando eu troco ela de vaso, um belo dia, eu passando por algumas provas, eu cheguei, olhei minha rosa cheia de purgão, pretinha. Falei, ah não, e eu comecei a guerrear. E por incrível que pareça, foi uma estação de muita guerra na minha vida e na minha casa. E um dia eu estava ali em casa orando com muita dor no meu coração, na minha varandinha, olhei para ela e o Espírito Santo falou assim comigo, tá cheio de purgão, né? Você quer cortar ela de novo e começar do zero. Mas nem sempre a estratégia é a mesma, filha. Dessa vez, você vai arrancar um por um. Você vai limpar ela todinha. Sabe por quê? Olha quantos brotos ela tem. Gente, tinha galho que tinha 10 brotinhos de flor. Que ele chegava a ficar assim, de tanto que ele brotava, cheia de pulga. E o Espírito Santo ia soprando. Sabe, ainda que você esteja vivendo guerras e dificuldades, isso não te impede de florescer. Porque eu te chamei para florescer no deserto, no outono, no verão, em todas as estações, filha. E quando você é atacada, eu sou um Deus que cuido de você, que te curo, que te limpo. E às vezes, sabe o que a gente quer? Desistir, cortar, começar. Tem coisa que tem que começar de novo. Mas tem coisa que exige de nós tempo de confessar, conversar, ser curada, nos expor ao processo. Sabe por quê? Porque mulheres posicionadas foram chamadas para serem desbravadoras. E muitas vezes fazer o que ninguém quer fazer. E sabe o que ninguém na nossa geração quer fazer? Voltar para casa, cozinhar, lavar, passar roupa do marido. Arrumar um guarda-roupa do marido, lavar cueca, meia. Coisas que muitas vezes nós nos colocamos como coisas humilhantes. Por quê? Porque nós temos um diploma, porque nós crescemos e nós somos grandes. Grande é o Senhor. Eu sou só uma pequena discípula. Pequenos cristos. É quem nós somos. As coisas comuns nos habilitam para coisas grandes, mulheres. Sabe o que a Bíblia fala das mulheres mais velhas? Tito vai dizer assim, você, mulher experiente, ensine as mais novas a serem boas donas de casa, santas, puras, recatadas, não dadas ao vinho, para que a minha palavra não seja difamada. Eu quero te dizer, se você já está numa idade avançada de experiência com o Senhor, e você não tem tido mesa com a nova geração, você não está sendo uma mulher bíblica. Porque a Bíblia chamou as mulheres experientes para ensinar as mais novas. E se você é uma jovem casada e não tem buscado no Senhor, mulheres experientes para te ensinar, você também não está sendo bíblica. Amém, minhas amadas? Amém. Eu quero fazer um ato profético nessa noite. Nós queremos
Porque eu e você somos mulheres bíblicas, amém? Nós confiamos na palavra, nós vamos viver o que a palavra diz. Nós vamos entregar ao Senhor a primazia, nós vamos servir ao nosso marido. No nosso local de trabalho, nós vamos evidenciar Cristo e não sermos maledicentes, amém? No nosso lar, nós seremos boas mães que impõem mão sobre o coração dos filhos, a mente dos filhos, amém? Como boas e mulheres experientes, nós vamos ter mesa com as mais jovens, ensinando a elas a palavra de Deus, gastando tempo. E as mulheres mais novas vão parar de olhar para as mais velhas como aquelas que já estão ultrapassadas, porque não é isso que a Bíblia fala. Nós precisamos honrar a geração que nos antecedeu. Mulheres que gastaram tempo em oração e jejum. Talvez você só está aqui hoje porque uma mulher da cabeça branca que você desonra orou por você. Então talvez você tenha que começar a pedir perdão, fazer um caminho de volta de honra. Talvez essa mulher é sua avó, sua mãe. Talvez hoje ela te dá algum trabalho, mas você não pode se esquecer que um dia ela pagou um preço para que você estivesse onde você está hoje. Que o Espírito Santo te mostre. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. As meninas vão entregar, isso, amiga, um papelzinho para vocês. E eu quero te convidar. Segura aí seu papelzinho. Tem alguém ainda do som? Foi embora? Que toca? Ah, tá. Amém. Quantas de vocês querem viver os sonhos de Deus? Os planos de Deus? Amém? Sabe o que impede você de viver os planos de Deus, mulher? Sabe o que me impede de viver os planos de Deus? Os meus. O que te impede de viver os planos de Deus são os seus planos. Entrega para o Senhor. Entrega para Ele. Queira viver os dele. São melhores, são maiores. Porque se Ele é o Criador e Ele me projetou, Ele conhece toda a história, certo? Ele já tem um download total. E Ele não precisa de mim para coordenar, para controlar. Ele precisa de mim. Ele deseja, na verdade, que eu obedeça, que eu ouça, que por amor eu me sujeite, que por amor eu compreenda que lugar é esse que Ele me chamou para viver. Que lugar é esse que o Senhor quer te estabelecer, mulher? Que lugar é esse que o Senhor quer te posicionar? Se você veio até aqui, você não veio por causa de um convite. Você não veio por causa que você viu no Instagram, alguém te chamou. Você veio porque o Senhor marcou esse dia na agenda dele para você. Você veio porque tem uma geração depois de você que vai se beneficiar das suas escolhas. Uma geração depois de você que vai se beneficiar das suas renúncias. Uma geração depois de você que vai se beneficiar da sua morte nessa terra. Porque você e eu escolhemos viver os planos de Deus. Eu e você estamos aqui. Todas nós recebemos esse adesivo. Vê se você consegue pegar ele aí. Abre ele. Nós vamos fazer um ato profético. Aleluia. Pastora Michele, vem cá, por favor. Pega aí. Feche os seus olhos, irmã. É um momento seu e do Senhor. Você e o Senhor. Você e o Senhor. Fica aqui pertinho de mim. É um momento seu e o Senhor. E começa, isso está escrito, eu escolhi me posicionar. Começa no mundo espiritual. Se veja no lugar que o Senhor está te convidando a estar.
Feche seus olhos. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Você está fisicamente aqui dentro da igreja, mas em espírito você está com Jesus diante de você. E Ele está te convidando a se posicionar. Ele está te convidando a viver o que a palavra dEle diz. Ele está te fazendo um convite nessa noite de se posicionar e de transformar a sua casa, a sua história, através da sua obediência, através das suas escolhas, através da sua postura. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus comece a te conduzir, para que você comece a orar e confessar e liberar palavras sobre você mesma. Comece a falar para o Senhor aí na sua mente. Onde você precisa se posicionar? Qual o lugar que você sabe que o Espírito Santo já tem um tempo que está te convidando? Já tem um tempo que Deus está te atraindo para um lugar específico. E você tem negligenciado esse lugar. E você tem resistido a esse lugar. Em nome de Jesus, toda resistência a esse lugar vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Deus vai trazendo sensibilidade nessa noite ao teu coração. Senhor, troca corações de pedra aqui nessa noite, Senhor. Corações maleáveis, corações sensíveis à Tua presença. Você não precisa de uma música, você não precisa de uma canção bonita. Você precisa de dar palavras, liberar palavras sobre você, sobre o seu futuro, sobre a sua geração, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Começa a liberar, começa a falar. Você que precisa perdoar. Perdão, minha irmã, é uma decisão. Comece a perdoar. Comece a perdoar seu esposo. Comece a liberar sua mãe. Comece a liberar sua mãe. Quantas palavras ela liberou sobre a sua vida, quantos erros que ela cometeu. Ela fez tudo o que ela podia. Não impute a ela. Não impute a ela o que ela não suporta, minha irmã. Libera, perdoa. Libera, perdoa. Às vezes são os nossos filhos que liberam palavras pesadas. Perdoa, perdoa. Libera, vai liberando no seu coração. Para de resistir os lugares que Deus quer te plantar. Para de resistir a sua casa. Se a Bíblia diz que é para a gente ser boa dona de casa, e uma boa dona de casa é uma boa cooperadora, é uma boa gestora, é uma mulher atenta ao seu lar, que honra, que quando coloca a mesa está honrando seus filhos, honrando seu marido. Uma mulher que sabe reconhecer que errou. Todo orgulho, Senhor, na vida das minhas irmãs, na minha vida, vai caindo por terra em nome de Jesus. Eu me posiciono em atitudes de humildade, porque Cristo era manso e humilde de coração. E muitas de nós têm vivido um cansaço extremo, porque nós não temos ido para o Senhor. Mas a Tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregadas, e eu, Cristo, as aliviarei, porque eu, Cristo, sou manso e humilde de coração. A mansidão, a humildade de Cristo, ela entra trazendo descanso para a sua alma. O Cristo vivo, ressurreto, Ele entra em locais profundos do seu coração. Pega aí, cola no teu peito, cola aí no teu coração, como um ato de quem decide se posicionar, de quem decide se posicionar. Amém, aleluia, Jesus. Põe a mão no seu coração, irmã. É uma decisão. Sabe, quando você chegar na sua casa, algumas coisas, vou te dizer que quase todas não vão ter mudado, mas você mudou. Você mudou. E quando você colocar o pé na sua casa, você precisa tomar uma decisão de não ser uma mulher guiada por circunstâncias. Você se posicionou, você está posicionada. Querida, você precisa entender que quando eu e você nos posicionamos, aquele
que ronda, que está ao nosso derredor, ele vai sim tentar contra a nossa vida, mas não se esqueça, maior é o que está em você. Maior é o que está em você. Dá ordem na tua casa. Quem manda na tua casa é o Senhor Jesus. No ambiente do teu lar, quem governa é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então bota para fora o que precisa ir para fora. Espírito manso e gentil sobre a vida das tuas filhas, Senhor. Rarará. Põe-me como um selo sobre o teu coração. Oh, põe-me como um selo sobre o teu coração. Oh, Jesus, 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 te coloco como um selo sobre o meu coração. Oh, Jesus, Por favor, Espírito Santo. põe-me como Por favor, Espírito Santo. selo O seu selo do nosso coração. Nós te amamos, Espírito sobre o Santo. meu Nós te amamos, coração. Espírito Santo. Nós queremos ser mulheres que ouvem o Senhor, ouvem a sua voz, Espírito Santo. Mulheres que ouvem a sua voz, Espírito Santo. Sairão daqui nessa noite, Espírito Santo. Mulheres que ouvem a tua voz. Declara isso sobre você, minha irmã. Eu ouço a voz do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é um selo no meu coração. Sela o meu coração. É como um fogo que sela o meu coração. Como um fogo que cresce, que cresce, que cresce, que cresce no meu interior. E que alcança toda a minha descendência. Em nome de Jesus.